No espaço, ninguém pode ouvir você gritar. Foram com essas palavras que em 1979 o público recebeu Alien, o Oitavo Passageiro. Filme de ficção científica onde Ridley Scott tornou o personagem do alienígena em algo realmente assustador de uma forma até então inovadora. Hoje, fazer um alienígena ser assustador parece ser uma tarefa fácil para um filme de terror, mas na época, nem tanto. Principalmente da forma com que esse filme conseguiu nos mostrar essa criatura inimaginável e ainda por cima fazer a gente sentir medo. Nesse vídeo você vai entender por que o filme Alien, o Oitavo Passageiro é um clássico. Para entender o sucesso de Alien, a gente precisa voltar na época em que ele foi lançado, porque não foi uma história de produção muito simples de se convencer quem precisava bancar essa brincadeira. A ideia de Alien começou, na verdade, com um filme de comédia, que foi o Dark Star, de 1974, dirigido pelo John Carpenter e escrito pelo Dan O'Bannon, que é o roteirista de Alien, junto com o Ronald Shusett. Esse filme é uma comédia bem doida que se passa numa nave espacial onde os residentes têm que lidar com um alienígena que era literalmente uma bola de praia. Como era uma produção pequena, o Dan O'Bannon não só escreveu o filme, como também atuou, editou e ajudou na fotografia do filme. E depois de Dark Star, o O'Bannon queria se aprofundar mais nesse conceito de uma criatura alienígena em uma nave espacial, mas não numa roupagem engraçada, mas sim de uma forma assustadora. Foi nessa época que o roteirista Ronald Shusett, que ficou impressionado com o trabalho de Dark Star, se juntou ao Dan O'Bannon para trabalharem numa ideia de um terror no espaço, que no início o projeto era chamado de Memory, depois ele virou Star Beast e só depois é que chamaram de Alien, porque eles acharam que a simplicidade resumia melhor a ideia do filme. Lembrando que alguns anos antes, a gente teve um dos principais filmes da história do cinema e da ficção científica, que foi o 2001, A Odisseia no Espaço, do Kubrick, que apesar de não ser exatamente um terror, ele já tinha brincado com esse conceito de humanos tentando sobreviver no espaço, com uma criatura ameaçadora e principalmente com a ideia de a gente não conseguir ver a ameaça. E o Alien se sustentou bastante nessa ideia, como você vai ver aqui depois, mas ele se inspirou não só em 2001, mas também em outros filmes, como A Ameaça de Outro Mundo e O Planeta dos Vampiros, de 1965. Só que tinha uma coisa que atrapalhava um pouco esse sonho do O'Bannon. Naquela época, o gênero de ficção científica ainda não era visto com bons olhos pela indústria do cinema, porque eles não conseguiam enxergar essas obras como algo lucrativo. A ficção científica naquela época fazia muito sucesso na literatura, mas ainda não tanto no cinema. Tanto que quando a 20th Century Fox recebeu o roteiro de Alien na época, que foi vendido como um tubarão no espaço para os executivos entenderem a ideia, eles não deram muita importância. Até que em 1977, a Fox lança Star Wars Uma Nova Esperança, e a gente não precisa nem se estender sobre como ele foi um sucesso, né? Foi aí que surgiram os blockbusters, o que mudou a cabeça da Fox sobre esse projeto do Alien e permitiu que eles começassem a produção. Com a aprovação da Fox, o O'Bannon tinha mais dois desafios. O primeiro, que era tirar do papel a ideia desse alienígena e dar uma cara para ele. Foi aí que quando o O'Bannon trabalhou nos efeitos especiais da adaptação de Duna, do Jodorowsky, que nunca foi concluída, ele conheceu um dos profissionais mais importantes para o Alien se tornar o que a gente conhece hoje, que foi o H.R. Giger, um artista plástico suíço. O O'Bannon ficou obcecado com o trabalho do cara e achou que tinha tudo a ver com o Alien, com aquela estética sombria e até erótica das suas obras, que é uma coisa que eu vou comentar mais pra frente. Uma dessas obras era o xenomorfo, que foi usado para criar o design tão icônico do xenomorfo do Alien. O outro desafio era encontrar um diretor para o projeto, já que o estúdio tinha a preocupação de não passar a impressão de que Alien era um filme B. Eles queriam um filme mais sério e por isso eles queriam um diretor mais experiente. Foi aí então que o Ridley Scott entrou no projeto, o que mudaria sua vida para sempre, porque Alien foi o segundo longa da sua carreira e foi o filme que trouxe os holofotes para o diretor, que depois foi dirigir aí clássicos como Blade Runner, Gladiador. E sobre o que é a história de Alien? Nele a gente acompanha uma equipe que está numa nave espacial retornando para a Terra depois de uma missão, quando de repente eles recebem uma transmissão de sinal misteriosa vinda de um planeta próximo. Como os tripulantes têm uma obrigação contratual com a empresa de atender esses chamados, eles vão até esse planeta investigar o que é esse sinal. Lá eles descobrem uma nave alienígena abandonada, onde eles encontram ovos alienígenas, e dentro de um desses ovos
sai uma criatura que se agarra ao rosto de um dos tripulantes, que é o Facehugger, o que faz eles retornarem às pressas para a nave para que ele recebesse ajuda médica. Mas essa foi a pior decisão que eles podiam ter tomado, porque no dia seguinte, uma criatura sai explodindo do peito do tripulante e foge pelas entranhas da nave, dando início ao pesadelo desses tripulantes, que agora estão presos nessa nave no espaço com a presença de uma criatura extremamente agressiva. Quando eu falei sobre 2001, Uma Odisseia no Espaço, não foi à toa. É muito fácil ver as semelhanças, tanto esteticamente quanto em questão de enredo, com esse contexto de humanos sozinhos no espaço, com uma ameaça dentro da nave, construindo uma tensão. Mas Alien decide ir mais fundo nesse contexto quando escolhe a abordagem do horror, não só na ameaça que aquela criatura representa, mas também esteticamente. A produção do filme não foi nada fácil, teve brigas entre a equipe, principalmente entre os departamentos de arte, além do fato da equipe ter reclamado muito do Ridley Scott ser perfeccionista e querer tudo perfeito, que os takes fossem perfeitos, e isso deixava um clima de tensão entre o elenco e a equipe. Eles também foram muito afetados por problemas financeiros, já que a Fox cortava constantemente o orçamento da produção, e por bem ou por mal, isso foi um dos méritos que fizeram o Ridley Scott buscar soluções criativas para o filme, o que no fim das contas valeram a pena, porque mesmo com as limitações, a gente vê como ele conseguiu contornar tudo isso de uma forma muito criativa no filme. Talvez a característica mais marcante disso seja o fato do xenomorfo não aparecer explicitamente durante a maior parte do filme. Se você juntar todas as cenas em que ele aparece, dá menos de 4 minutos o filme todo, que tem quase 2 horas. Na maior parte do tempo, a gente vê relances e cortes rápidos do Alien, o que claramente foi algo feito para baratear o orçamento do filme, mas que pro terror é uma decisão que funciona muito bem, já que isso instiga a nossa mente a imaginar aquela criatura que a gente desconhece, o que torna tudo mais aterrorizante. Até a campanha de marketing do filme na época evitou mostrar o xenomorfo nos materiais de divulgação para que a aparição dele fosse mais impactante. Uma cena icônica do filme é quando o alien estoura saindo do peito de um dos tripulantes. O Ridley Scott queria que a reação do elenco fosse realista, então ele não descreveu com muitos detalhes no roteiro o que era para acontecer naquele momento, para poder captar a reação de surpresa genuína dos atores com a criatura saindo e sangue jogando pra todo lado. Tanto que se você reparar bem na cena, assim, você vai ver que alguns planos assim não tão perfeitinhos, porque realmente eles estavam tentando registrar a reação de todo mundo. Esse medo do desconhecido vem de algo muito ancestral do ser humano, não só por despertar o nosso instinto de sobrevivência, pelo desconhecido poder ser uma ameaça, mas porque essa ameaça, essa figura do alien, remete a gente ao nosso medo de predadores. Essa ideia do confronto do ser humano com a natureza, de uma força que a gente não consegue compreender, é uma ideia que o H.P. Lovecraft explorou muito nos seus livros de terror, e por isso muitas pessoas até rotulam o primeiro Alien como uma história Lovecraftiana. O Alien serve ainda como um alerta sobre como a nossa busca por conhecimento e poder pode acabar levando a gente a perigos desconhecidos, colocando em discussão também a ética científica, que está sempre muito sujeita às vontades de quem está pagando aquilo, do dinheiro, do mercado. Isso fica claro quando a Ripley é contrariada várias vezes sobre suas ordens e tem que tomar decisões difíceis em certas situações. Bem diferente do comportamento ganancioso da megacorporação Weyland-Yutani, que está por trás do financiamento daquela exploração, o que a gente vê muito refletido ali no personagem do Ash, que é um androide feito por eles. Hoje em dia, anos depois, a gente pode ainda estender isso para discussão sobre inteligência artificial, dos perigos que existem a gente usar a inteligência artificial para a tomada de decisões. A crítica ao avanço tecnológico desenfreado também é um tema que é recorrente em Alien, em toda a saga, e em outras obras de ficção científica, mas uma outra coisa que o Alien foi inovador é a protagonista do filme ser uma mulher. Hoje, tem muito chorão aí na internet que fica, todo filme agora é lacração, mimimi. Mas Alien, quando foi escrito, era pra Ripley ser um personagem masculino. Mas foi ideia do David Giller, que é um dos roteiristas do filme, de colocar uma protagonista feminina pra trazer um diferencial pro filme, se destacar dos outros na época,
pra você ver como era a situação. E foi aí que entrou a Sigourney Weaver na jogada, que é a atriz da Ripley, se tornando uma das personagens femininas mais icônicas do cinema. Então lá na década de 70, já tinha gente pensando nisso, colocando isso em discussão. Você que fica chorando aí na internet, que só tá percebendo isso agora porque tá mais em pauta. O Alien, inclusive, foi o filme citado na origem do teste de Bechdel, que foi criado pela cartunista Alison Bechdel, que propôs ali em um dos seus quadrinhos 3 análises para ver se um filme traz personagens mulheres fortes e participativas, que eram se o filme tem 2 ou mais personagens femininas, se elas conversam entre si e se existe algum diálogo entre essas mulheres onde o assunto da conversa é algo que não seja homens ou assuntos relacionados a romances. Na própria tira, ela cita que o Alien passa no teste, isso porque existem algumas conversas entre a Ripley e a Lambert, e em uma dessas cenas elas discutem formas de escapar da situação perigosa ali. Então o filme coloca ainda em discussão os desafios enfrentados pelas mulheres, principalmente sobre como subestimam a capacidade delas por conta do gênero, e isso é algo inclusive que volta a ser discutido com força ali no segundo e no terceiro filme. Um outro grande trunfo de Alien, com certeza, é como ele trabalhou o seu ritmo, que mesmo hoje em dia, podendo ser considerado lento, ele foi muito bem conduzido, principalmente pelo trabalho de som. A gente tem momentos de silêncio entre as falas, ou momentos de tensão, onde a gente só ouve o som ambiente, e isso vai aumentando a nossa tensão em certas cenas. Se você reparar bem, em alguns momentos, a gente consegue até ouvir o som de uma cobra cascavel, assim, que é usado para anunciar a chegada do Alien, o que reforça aquela ideia do Alien nos remeter a um predador. A forma do Alien também é sempre misteriosa durante o filme, porque em cada momento em que ele aparece, a gente vê ele de formas diferentes. Da cena do estouro do peito, por exemplo, que a gente vê aquele Alien num formato meio fálico até, e que não é à toa, porque existe realmente essa conotação sexual no design do Alien, algo que é muito presente nos trabalhos do artista H.R. Giger, que criou o design do personagem, que está muito relacionado aqui à questão da violação do corpo, quando o facehugger ele se prende ao rosto e parasita o corpo humano para se reproduzir. Tem cenas bem explícitas disso no novo Alien Romulus, por exemplo. Então é toda uma evolução em volta da reprodução, mas também essa evolução da forma do Alien é um recurso utilizado pelo filme para manter a nossa surpresa até o final do filme, onde o xenomorfo aparece formado, criando essa tensão da gente nunca saber o que esperar. Alien foi um sucesso de bilheteria na sua estreia em 1979, arrecadando bons números nas primeiras semanas, principalmente nos Estados Unidos, o que gerou até uma polêmica de pessoas que trabalhavam no mercado de cinema, de que a Fox estaria fazendo uma contabilidade criativa, ou seja, eles estavam fazendo uma maracutaia ali para mascarar os dados de receita, de lucro do filme, dizendo que ele deu prejuízo para não ter que repassar parte do dinheiro para a Brandywine, que era a produtora do filme. Para vocês terem noção, a correção do lucro que veio depois dessa polêmica foi de 2 milhões de dólares, que era o que eles estavam dizendo, para 4 milhões de dólares, ou seja, dobrou o valor. Já a recepção pela crítica foi bem dividida. Como eu falei, no começo, a ficção científica ainda não era muito bem recebida no cinema naquela época. Então, teve críticos falando negativamente do filme, mas outros críticos bem-sucedidos, como o Roger Ebert, que elogiaram muito o filme. Ele falou que era a ópera espacial mais assustadora que ele já tinha visto. E realmente, hoje é praticamente unânime entre os críticos de que Alien é uma obra-prima da ficção científica no cinema. O filme também ganhou o Oscar de 1980 para melhores efeitos visuais, além de ter sido indicado também para melhor direção de arte. Alien é um filme que envelheceu muito bem, não só tecnicamente, onde o seu visual permaneceu muito bem feito, por utilizar de uma forma muito competente os efeitos práticos e construções de cenários bem planejados, um design de produção bem definido, mas o seu conceito simples também foi algo que permitiu que ele perdurasse por muito tempo, ganhando diversas sequências, nem todas boas, claro. Eu não vou me aprofundar muito aqui nos outros filmes da saga, porque não é o foco aqui do vídeo, mas se vocês quiserem aí nos comentários, eu posso fazer um vídeo sobre a saga Alien no geral. Mas talvez uma das melhores sequências seja o Alien o Resgate, que é o segundo filme. Muita gente acha até que o 2 é melhor do que o primeiro. Eu não consigo achar isso porque eu acho que os dois são propostas diferentes. O primeiro é mais pro suspense e terror e o segundo é mais pra ação. Teve também o crossover com o Predador, que é o Alien vs Predador, que ganhou 2 filmes
bem questionáveis. E a saga Alien continua ganhando filmes novos até hoje, como Alien Romulus, que acabou de ser lançado quando eu tô gravando esse vídeo, e que eu fiz crítica dele lá nas minhas outras redes. Mas a saga transbordou também do cinema para outras mídias, como os videogames, né? A gente tem um exemplo aí do aclamadíssimo Alien Isolation, que é o jogo de terror onde você pode viver aquele ambiente do filme ali dentro da nave, sendo perseguido pelo Alien. Quem já jogou, deixa aí nos comentários o que achou, porque eu comprei esse jogo há muitos anos e até hoje eu nunca joguei. E se você gostou desse vídeo, dá uma olhada nos meus outros vídeos sobre clássicos do cinema, da série Porque é um Clássico. Eu vou deixar aqui na descrição ou em algum lugar aqui da tela. Tem um, por exemplo, sobre Matrix, que é um vídeo que deu um trabalhão pra fazer, mas eu gosto muito dele. E se inscreve aí se você não é inscrito, curte e comenta no vídeo pra ajudar. E é isso.